Boa noite, queridos. É uma alegria tê-los aqui para juntos passarmos esse tempo e celebrarmos da ceia do Senhor. Eu quero agradecer a todos que puderam então já contribuir com o Natal Farto, que puderam já apanhar a sua sacola, adotar uma criança. Muito obrigado. A partir do ano que vem, então, nós vamos dividir, né? Vamos sempre segurar uma sacola, uma criança para você que participa da celebração da noite, para que você também possa ter esse privilégio de adotar uma criança. Então, a partir do ano que vem, a gente segura umas sacolas para o culto da noite, para que você possa participar. Mas, de qualquer forma, você pode participar. Coloque, como já foi dito pelo pastor Davi, 03 na sua oferta. Saída, eu vou pedir para o pessoal da recepção entregar um envelope do Natal Farto para você, para que você possa se lembrar da nossa campanha, orar pela nossa campanha, se quiser trazer em espécie para a nossa campanha, enfim, e você com o cartão, com o envelope, vai poder participar também, nos lembrar e se lembrar deste momento, tá? Vamos abrir o texto bíblico então? Você pode abrir lá em Lucas capítulo 7. Agora, a partir deste momento, nós estamos aí começando uma nova série de mensagens. O amor chegou e eu quero trabalhar com vocês esse tema. As maneiras como Jesus expressou o seu amor diante do seu ministério. E hoje nós vamos ver que Jesus vai expressar o seu amor por meio da compaixão. E é isso que nós vamos pensar na noite de hoje e trabalhar um pouquinho esse texto diante da mesa da celebração da ceia do Senhor. Leia comigo a partir do verso 11, o texto bíblico diz assim: pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta de Deus se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Na noite de hoje eu quero levar você a pensar na maneira como o amor ele age, ou na maneira como o amor ele enxerga a vida, e a maneira como o amor ele se manifesta. Eu quero levar você a pensar nesse tema. E quando eu falar amor, você tem que levar em consideração e pensar que eu estou falando de Jesus. Porque quando nós pensamos no termo amor chegou, nós estamos falando sobre Jesus. Jesus chegou e Jesus é a expressão vívida do amor. Jesus é a expressão prática do amor. Jesus é a evidência viva de como o amor deve se manifestar nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade e através de nós. E é interessante porque neste texto a gente começa então a entender que o amor tem várias possibilidades de se manifestar. Ele tem várias facetas, e uma das facetas do amor é a compaixão. Quando nós evidenciamos compaixão, quando nós manifestamos compaixão, nós estamos então amando aquele que é alvo da nossa compaixão. E o texto bíblico fala a respeito disso. E o texto bíblico traz algumas curiosidades para nós que são importantes. Primeiro, o texto bíblico fala sobre duas caravanas que se encontram. Uma caravana que estava levando a morte e uma caravana que tinha vida. Duas caravanas se encontram, a caravana da morte e a caravana da vida. Também o texto bíblico apresenta que há dois filhos únicos. Nós vemos nesse texto bíblico dois filhos únicos. Um que estava proposto morrer e o outro que estava proposto viver. Então não confunda, o que estava proposto a morrer era o filho único Jesus, e o que estava proposto a viver era o filho daquela viúva que estava morto. Então, dois filhos únicos. Mas também o texto, diante dessas duas caravanas, desses dois filhos únicos, nos apresentam dois inimigos: a morte
e Jesus Cristo que venceu a morte. A morte é inimiga nossa. O apóstolo Paulo diz que a última inimiga a ser vencida. E Jesus Cristo é o inimigo da morte, porque Ele vence a morte, Ele mata a morte. É aquele que matou a morte. Então nós podemos ver esses dois inimigos também sendo apresentados. E dois sofredores. Aquela mãe que estava sepultando o seu filho, e Jesus Cristo, que é o homem de dores, como o profeta Isaías nos apresenta, né? Jesus Cristo, o homem de dores, dois sofredores. Aquela mulher, então, que estava sepultando o seu filho, e Jesus Cristo. Quando eu olho para esse texto, sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de uma história que a minha tia contava. Minha tia trabalhava num colégio judeu, ali na Vila Mariana, Pérites. Ela trabalhou lá durante muitos anos, e esse colégio é de origem judaica. E ela contava que muitas vezes, quando a ordem natural da vida se invertia, e aqui é o caso, a ordem natural da vida se inverte. A natureza, a ordem natural da vida é que os filhos sepultam os pais, e não os pais sepultam os filhos. E quando isso acontecia na comunidade judaica, e uma mãe ou um pai, então, estava sepultando o filho, eles abraçavam este casal, eles abraçavam essa família, caso fosse filho único, como a história nos conta. E eles sustentavam este casal e esta família, ou o pai ou a mãe, caso também fossem viúvos, durante toda a vida deles. Porque eles entendiam que era uma dor que não era natural, e que essa dor precisava ser amenizada com a compaixão da comunidade. Então a gente vê aqui esta mãe, esta viúva, como uma sofredora. E a gente vê Jesus, como o próprio texto de Isaías nos apresenta, como o servo sofredor. E quando então nós temos esse pano de fundo, e é curioso porque o velório sai de uma cidade chamada Naim. E os estudiosos dizem que na língua grega, ou até mesmo na língua hebraica, quando você ia pronunciar a palavra Naim, ela soava, ela nos lembrava, ou ela lembrava no idioma a mesma palavra que usava para dizer agradável. Então Naim sonoramente parecia agradável, trazia aquele sentimento, lembrava esta palavra. Mas para aquela mulher, Naim não estava sendo nada agradável. Se no século 21, às vezes, as mulheres que estão aqui, e tantas outras espalhadas pela nossa cidade, ainda encontram e enfrentam, e têm o sentimento ainda de um certo preconceito, às vezes ocupando uma posição de destaque dentro do mercado, e com um salário inferior a de um homem, imagine no primeiro século, como era difícil para uma mulher. E quando essa mulher então, ela perde o marido, ela coloca toda a sua esperança, ela coloca toda a sua expectativa no filho. O filho agora seria o homem, o varão da casa, aquele que seria o provedor, aquele que traria dignidade, aquele que traria honra para dentro de casa. E a mulher então, essa mamãe, ela se escora na vida do seu filho, porque é o homem da casa, é o homem da família. E assim então a sociedade não teria a possibilidade de marginalizá-la, porque ela tinha um homem dentro de casa. Mas agora isso também é tirado dela. O filho único, o homem, aquele que podia ser o esteio da família, aquele que poderia ajudar a família, é retirado dela. E agora ela se sente só. E ao se sentir só, a gente tem claramente esse sentimento, esta ideia de que ela não apenas estava se sentindo só por conta de não ter mais um marido e de não ter um filho, mas agora também por conta de ter todos os olhares da sociedade de repulsa dirigidas a ela. Era uma mulher que então viveria à margem da sociedade. Ela chorou a morte do marido, agora ela chora a morte do filho, e talvez já pensando e olhando para o seu futuro, e chorando porque não encontraria talvez perspectivas para o seu futuro. E quando então essa mulher ela está saindo, porque é curioso, né? E não só naquela época, os cemitérios eles eram afastados, eles ficavam nas periferias da cidade, eles ficavam longe do centro da cidade, apesar que Naim era uma cidade pequenininha, mas ficavam longe da cidade. E aí então ela está saindo, e naquele exato momento Jesus chega com a sua comitiva. E ali a gente consegue então
trabalhar o primeiro tópico dessa mensagem. O amor enxerga o sofrimento, o amor enxerga a rejeição, o amor enxerga a nossa dor. O texto bíblico diz: logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão. Parece-me que eu fico imaginando a cena, Jesus chegando na entrada da cidade de Naim, o cortejo saindo da cidade de Naim, e não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém ali que chamava a atenção de Jesus. Não tinha mais ninguém ali que poderia desviar a atenção de Jesus. Não tinha mais ninguém ali que poderia distrair Jesus. Os olhos dele vai direto àquela mulher. Os olhos dele vai direto àquela mulher que estava chorando, aquela mulher que estava vivendo a sua dor, vivendo o seu luto, vivendo já a preocupação com o seu futuro e como ela agora seria vista e aceita pela cidade, porque teria uma grande probabilidade de ela ser rejeitada a partir daquele momento. Então, na noite de hoje, ao estarmos diante da celebração da ceia, eu quero lembrar a você que Jesus, Ele enxerga a sua dor, Ele enxerga a sua tristeza, Ele enxerga o seu sofrimento, Ele enxerga a sua história, como nós cantamos tantas vezes nesse santuário: aquele que me enxergou, aquele que me resgatou, a Ele toda a honra, toda a glória. Como eu posso questionar, duvidar do poder de Deus? Aquele que me enxergou. E toda vez que nós como igreja adoramos a Deus com essa canção tão linda, eu fico pensando na minha própria história. Ele me enxergou, Ele enxergou você. Talvez você não estivesse no seu pior momento, mas Ele te enxergou. Talvez você estava no seu pior momento e Ele te enxergou. Na noite de hoje, eu quero lembrar a você que Ele enxerga a sua dor. E como é interessante, porque quando Ele enxerga a nossa dor, Ele estanca as nossas lágrimas. E foi exatamente isso que Ele fez. Ele estancou as lágrimas daquela mulher. Quando Ele enxerga o nosso sofrimento, Ele estanca as nossas lágrimas. É como se Ele pudesse derramar do seu óleo para curar, né? Curar as nossas feridas e estancar o sangramento, estancar a nossa dor, estancar o nosso sofrimento. Eu não sei como você gostaria que Ele expressasse esse enxergar da sua história nesse momento, mas eu quero lembrar a você que Ele enxerga a sua dor. E é interessante porque todos nós já ouvimos em posts esparramados aí pelas mídias sociais, pelas redes sociais, pelo Instagram e TikTok e tantas outras plataformas que nós temos, falando e dizendo: quem ama, age, né? É muito gostoso nós ouvirmos a pessoa dizer eu te amo, mas é muito mais gostoso nós vermos uma ação coerente com a fala que vem em nossa direção. E foi exatamente isso que Jesus fez. O amor que chega até nós, Ele não simplesmente nos vê, nos enxerga, nos nota, nos percebe. Ele não consegue ficar parado, Ele não consegue ficar sem agir, Ele não consegue ficar sem atuar na nossa história. E é exatamente isso que Ele vai fazer, porque o amor que enxerga a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa tristeza, é o amor que vai em direção para curar a nossa dor, o nosso sofrimento e a nossa tristeza. Veja o versículo 14. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão. Eu sei que quando esse texto fala sobre caixão, a gente pensa na nossa urna, né? A gente pensa naquele caixão de madeira grandão, com aquela tampa em cima, cada vez mais, né, bonito, grande, caro, né, pesado. Mas naquela época era uma maca. Não era de madeira, era uma maca, literalmente uma maca. E era jogado um lençol sobre aquele que estava sendo levado até o cemitério. E geralmente o rosto ficava descoberto. Então havia uma maca, 4 homens carregavam esta maca, e assim o cortejo seguia aquele corpo. E provavelmente então Jesus, ao ver aquela mulher sofrendo e amando-a
e movido por compaixão, ele vai e toca então naquela maca. Ele toca naquela maca com dois sentimentos. Primeiro, pare tudo. É aquele sentimento de espera, pare tudo. É a hora então que Jesus dá uma pausa naquele velório, Jesus dá uma pausa naquele cortejo e se apresenta então aquele cortejo. O texto bíblico diz: aproximando-se, Jesus tocou no caixão e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. Porque ele sabia que era um moço, porque o rosto estava descoberto, o corpo coberto, mas o rosto estava descoberto por um lençol. Vocês se recordam da história de Jesus? Quando Jesus ressuscita, o que é que ele deixa naquela gruta, né? Os corpos naquela época não eram enterrados, eles eram colocados numa espécie de gruta, em buracos, né? Que haviam em pedras. O que é que as pessoas, quando vão ao túmulo de Jesus, encontram? Dobradinho, na beira da cama, lençóis. Porque possivelmente eram os lençóis que Jesus era enrolado ou coberto para que ele pudesse ser sepultado. Então o rosto daquele homem, daquele jovem estava descoberto, e Jesus então percebeu que era um jovem, e ele diz: moço, eu te digo, levanta-te. Jesus agiu na dor, Jesus agiu em favor daquela mulher. Toda ação de Jesus aqui tem um único alvo: aquela mulher. Diferente do que a sociedade dizia, diferente de como a sociedade se comportava, talvez uma sociedade que tinha uma formação patriarcal, que menosprezava as mulheres ou fazia das mulheres subclasse. Jesus nunca fez isso. Deus nunca foi machista, e Deus nunca agiu como machista. Ele sempre valorizou o ser humano e valorizava a mulher, tal qual ele sempre valorizou o homem. E como é interessante nós pensarmos nisso, porque ele vê a sua dor e ele não fica indiferente à sua dor, ele não fica indiferente à sua tristeza, ele não fica indiferente à sua preocupação. O que é que tem roubado o seu sono nessas últimas semanas? O que é que tem roubado, né, a sua energia nessas últimas semanas? O que é que você mais tem pensado nessas últimas semanas, que talvez tenha minado, ou esteja minando o sorriso do seu rosto, esteja minando a sua força? Deus não está indiferente a isso. Ele não está indiferente. Ele continua trabalhando por você e em seu favor. E é interessante porque no versículo 15 ele vai dizer: o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Aqueles homens, o texto bíblico diz, né, que aqueles homens que estavam ali ficaram todos surpresos. Veja o versículo 16. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Porque provavelmente aqueles judeus se lembraram do passado, se lembraram da história de Elias, se lembraram da história de Eliseu, se lembraram daquele menino que foi ressuscitado lá em 1 Reis capítulo 17, versículo 23, e agora eles comparam Jesus a Elias o profeta, a Eliseu o profeta, e eles estão dizendo: voltou o tempo profético entre nós, a vida está sendo feita, e pessoas estão voltando a ressuscitar. E ali então encheu não só de espanto, mas também de alegria. E aí aquela notícia se propagou por toda a Judéia e por toda a região ao seu redor. Eles estavam eufóricos, eles tinham a percepção e eles estavam com a expectativa que de fato o tempo profético é restaurado. E vem na mente deles Elias e Eliseu. Mas quando eu olho para esse texto, o que me chama a atenção está exatamente o finalzinho do versículo 15. E Jesus o entregou à sua mãe. Vocês conseguem perceber? Que toda a ação de Jesus está voltada para aquela mulher. E quando Jesus, ele pega então aquele moço, ele diz: levanta-te. E ele talvez pegue na mão daquele moço e entrega para a mãe, ele está resgatando a esperança. Porque quando nós somos motivados por compaixão, quando o amor chega em nossas vidas, a minha esperança foi resgatada.
A minha esperança foi resgatada. E como é gostoso nós pensarmos que quando nós agimos em amor e agimos movido por compaixão, nós também estamos resgatando a esperança de alguém. Nós também estamos devolvendo, talvez, para a pessoa a coragem e o desejo de voltar a sonhar, de voltar a pensar no futuro, de voltar a ter uma perspectiva. É exatamente o que estava acontecendo com aquela mulher. Ela tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, estava numa cultura patriarcal, a mulher era subjugada. E agora, o que seria do futuro dela? Rejeição, abandono, humilhação, privações. E agora vem Jesus e diz: nada disso, eu resgato a sua esperança. Volte a sonhar, volte a olhar para o futuro, volte a visionar, volte a construir perspectivas para a sua vida e para a sua história. Quando o amor chega, quando o amor nos alcança, Ele o faz para agir na nossa dor, Ele o faz para resgatar a nossa esperança. E Ele o faz porque Ele tem olhado e nos enxergado e nos percebido. Ao olhar para essa história, eu poderia dizer para vocês que todo milagre, ele é resultado do poder de Deus. Mas eu estaria enganado. E se eu dissesse para vocês que todo milagre é resultado do poder de Deus, eu estaria diminuindo o milagre. Porque quando nós temos poder, nós agimos orientados por esse poder. Eu tenho poder sobre minha filha, sobre meu filho, eu vou agir orientado sobre esse poder. E às vezes eu posso me exceder neste poder. Às vezes eu posso dar uma bronca além do que eu deveria. Às vezes eu posso bater além do que eu deveria. Às vezes eu posso ignorar além do que eu poderia ignorar. Quando nós agimos pelo poder, nós podemos então ou exceder o poder que temos, ou nos envaidecermos e nos orgulharmos do poder que temos. E quando Jesus cura, liberta, os milagres de Jesus não são orientados pelo seu poder. Mas se você continuar pesquisando a palavra de Deus e buscando textos bíblicos que falam sobre milagres, vocês vão perceber que sempre, não 100%, mas na maioria das vezes, haverá a expressão: e viu Jesus, e movido de compaixão, agiu. Então, o milagre, ele nasce na compaixão de Jesus. E é interessante porque essa compaixão muitas vezes pode despertar fé e nem sempre desperta fé. Então tem milagres em que Jesus vai dizer assim: a tua fé te salvou. Nesse caso, ele não mencionou isso, não estava relacionado à fé daquela mulher, mesmo que talvez ela tivesse fé, mas Jesus não disse: a tua fé te salvou, a tua fé me levou a ressuscitar teu filho, a tua fé é que moveu meu coração. Não há expressão de fé. Jesus não está esperando a fé dela. O que leva, o que move, o que orienta Jesus a agir em nosso favor é a sua compaixão. É esse sentimento de sentir a minha dor como se fosse a dele, de sentir a minha tristeza como se fosse a dele, de viver a minha história como se fosse a dele. Na noite de hoje, quando você for receber os elementos da ceia, que você possa agradecer o fato de Deus ter te amado, ter te escolhido e ter te enxergado aonde você estava, do jeito que você estava, na condição que você estava. Ele te viu, Ele te enxergou. Talvez ninguém mais te enxergaria, talvez ninguém mais te enxergou, mas Ele te enxerga. Quantas vezes nós podemos nos sentir assim? Parece que ninguém nos vê, ninguém nos percebe, ninguém nos entende, ninguém nos socorre. Jesus, é o amor que te enxerga. E porque Ele te enxerga, Ele não fica omisso. Ele assume um compromisso de agir e intervir na história da sua vida. E toda vez que Ele intervir na história da sua vida,
a esperança será renovada.